E como testar o motor para ver se ele está queimado, como testar as bobinas dele. Vou iniciar uma breve explicação de como é constituído este motor aqui, que é um motor de corrente contínua, né? Para o funcionamento dele, ele possui, no caso, uma ponte retificadora, né? Para jogar uma tensão de corrente contínua aqui nos terminais dele, que é essa fonte aqui. No caso desse motor aqui, como é que ele é constituído? Ele tem um bobinado no rotor dele, né? Na parte interna aqui no rotor. Esse bobinado é conectado a um comutador. E na parte externa aqui, nas lateral, aliás, temos duas escovas que conectam neste comutador aqui. Então essas escovas que elas se conectam de um lado e do outro, ela vai se conectar em uma bobina. Assim como ele vai girando, ele vai mudando a bobina, né? Nunca vai ser a mesma. Por isso que ele é um motor de corrente contínua. Ele possui várias bobinas internamente dentro dele e ele precisa de escovas para realizar o seu funcionamento dele. Teste dos dois motores aqui. Eu tenho um motor novo que eu comprei e um motor que eu retirei do equipamento, que é um mixer Philips Valita. Esse motor aqui, eu vou realizar o teste agora dele. Como é que eu realizo esse teste então? No multímetro vocês colocam na escala de resistência. Então coloca uma escala meio alta, né, para medir a resistência do enrolamento que eu expliquei anteriormente, do que está no rotor. Esse enrolamento então eu comecei medindo, ó, tem 16 kΩ, né? 16. Opa, aqui variou. Aqui então deu 0,07 kΩ. Esse enrolamento então, nessa posição aqui, ele está em curto, né? Ou seja, ele queimou de alguma forma por ter forçado ele ou por ter alguma sobrecorrente nele que aqueceu demais o enrolamento e derreteu a isolação dele. Então esse motor aqui ele está danificado, né? Não pode ser utilizado. A gente vai continuar medindo aqui, ó, 16 kΩ, 16, 16, ó, várias bobinas estão boas, mas tem algumas que estão queimadas, então esse motor aqui não pode ser usado mais. Agora eu vou realizar o teste de um motor novo, né? Esses dois motores, esse aqui é o original que veio no mixer, porém esse aqui é de outro fabricante já. Então, o que eu vou dizer para vocês? Esse enrolamento desse motor aqui, ele pode ser diferente desse motor desse fabricante. Ou seja, pode ser utilizado um fio diferente de resistências diferentes. Então, a resistência desse enrolamento aqui vai ser diferente desse aqui se o fabricante não for o mesmo. Resistência do enrolamento desse motor novo. Deixei na mesma escala que eu realizei a medida desse enrolamento desse motor que está queimado. No caso, estava na escala de 20K. Bom, nesse enrolamento do motor novo, ele deu 0,04 kΩ no enrolamento. Variando os outros enrolamentos, todos deu 0,04, 0,05, 0,06. E então eu identifiquei que esse enrolamento desse motor aqui, que é de outro fabricante, não é o mesmo, ele é um motor com enrolamento diferente, ou seja, um enrolamento que possui uma resistência diferente, uma resistência mais baixa. Vamos mudar a escala do multímetro para uma escala mais baixa para realizar a medição mais precisa para 200 ohms do multímetro. A gente consegue ter uma medição melhor, uma medição com mais exatidão da bobina do rotor. Então, essa bobina desse fabricante é uma bobina com uma menor resistência no enrolamento. Mudando aqui cada posição, a gente identifica que sempre mais ou menos é a mesma resistência, 48.
Então é uma resistência baixa, né, do enrolamento mesmo, é do fabricante, não é que está queimado o enrolamento, é o tipo de fabricação desse rotor aqui do motor. Para identificar se ele está queimado, no caso deste tipo de motor que tem uma resistência baixa de enrolamento, a única diferença que ele vai ter, ele vai zerar. Simplesmente vai zerar essa resistência e, dando como exemplo, então, ele vai, é como se estivesse em curto, ele vai zerar o enrolamento, a bobina vai zerar a resistência do enrolamento e a gente vai identificar que ele vai estar queimado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu respondo e muito obrigado por assistir.